Olá, amigos. Aqui quem fala é Carlos Alberto, o Pensador. Bem-vindos de novo ao canal. Se vocês viram o vídeo anterior sobre o helicoide, aquele curta de apenas 7 minutos que serve como introdução perfeita ao tema, já conhecem a jornada extraordinária e dolorosa desse edifício icônico de Caracas, como nasceu como um sonho futurista nos anos 50, símbolo máximo do progresso petrolífero venezuelano e de uma modernidade que parecia imparável, e como terminou transformado na prisão mais temida e sombria do SEBIN, um lugar associado a denúncias internacionais de torturas, detenções arbitrárias e violações sistemáticas dos direitos humanos. Hoje voltamos ao tema porque a história não parou nem por um momento. Estamos em pleno fevereiro de 2026 e há novidades importantes que valem a pena analisar com calma. O anúncio oficial de fichamento, o plano de reconversão anunciado, os protestos que não param nas ruas, o debate que se intensificou nas redes e na mídia. E principalmente ao final do vídeo, minha proposta pessoal como pensador estoico para resolver essa polarização pendular de uma maneira equilibrada, responsável, construtiva e, acima de tudo, digna para todos os venezuelanos. Então fiquem até o final, porque acredito sinceramente que esta ideia pode representar um caminho diferente, um que não escolhe entre os extremos de transformar tudo em museu ou apagar tudo como se nada tivesse acontecido. Vamos passo a passo. Primeiro, voltemos em detalhes e sem pressa ao que o helicoide pretendia ser desde sua concepção original, porque entender isso é fundamental para apreciar por que minha proposta busca reviver esse sonho perdido. Estamos falando do ano de 1955, no coração do boom do petróleo venezuelano, sob o governo de Marcos Pérez Jiménez. A Venezuela era um dos países mais ricos do mundo graças ao petróleo, e essa riqueza se traduzia em ambição de modernidade. 3 arquitetos visionários, Pedro Neuberger, Jorge Romero Gutierrez e Dirk Bornhorst, receberam a tarefa de criar algo que não fosse apenas um edifício, mas um símbolo dessa Venezuela próspera e cosmopolita que todos sonhamos. Não se tratava de um shopping center convencional como os que existiam em outras partes do mundo. Era algo muito mais audacioso. O primeiro shopping center, drive-thru real da história do planeta. Imaginem a inovação. Rampas helicoidais de mais de 4 quilômetros de comprimento, que permitiam aos carros subir e descer em espiral contínua, parando diretamente em frente à loja ou ao estabelecimento que o cliente desejava visitar, sem necessidade de sair do carro se não quisessem. Era a liberdade do automóvel levada ao extremo, o consumo moderno ao alcance da mão, o progresso materializado em concreto e aço. O projeto contemplava entre 300 e 320 lojas comerciais de alto nível, alinhadas nessa espiral ascendente e descendente. Mas não parava por aí. Incluía 8 salas de cinema de última geração, um hotel 5 estrelas com vistas espetaculares, um clube privado exclusivo para a elite petrolífera, um palácio de espetáculos e conferências, coberto por um domo geodésico, inspirado nas ideias de Buckminster Fuller, um heliporto no topo para os executivos, que chegavam de helicóptero dos campos de petróleo, galerias de arte onde até o mestre Salvador Dalí ofereceu colaborar na decoração, um estúdio de televisão para transmitir eventos ao vivo, um playground para crianças e até uma exposição industrial permanente projetada para mostrar ao mundo inteiro o poder do petróleo venezuelano e a capacidade industrial do país. Tudo isso integrado harmoniosamente na roca tarpeia, com elevadores austríacos especialmente fabricados para o projeto e um paisagismo espetacular projetado pelo renomado Roberto Burle Marx.
era o símbolo máximo de uma Venezuela que se via como líder regional, moderna, próspera, aberta ao futuro. O edifício foi exibido no Museu de Arte Moderna de Nova York em 1961 e gerou admiração internacional. Mas a história política deu uma guinada dramática. A queda de Pérez Jiménez em janeiro de 1958, os problemas financeiros acumulados e a instabilidade que se seguiu fizeram com que o projeto nunca fosse inaugurado. A estrutura física permaneceu ali, intacta, esperando um destino que nunca chegou em sua forma original. E esse destino acabou sendo cruel e inesperado. Em vez de se tornar um lugar de encontro, comércio e prosperidade para os venezuelanos, o abandono inicial o transformou em uma ruína progressiva e mais tarde na sede principal do SEBIN, o Serviço de Inteligência Bolivariano. Por anos e décadas foi sinônimo de detenção arbitrária, interrogatórios brutais, torturas físicas e psicológicas e violações sistemáticas dos direitos humanos. Organizações internacionais como a ONU, através de seus relatórios sobre a Venezuela, Anistia Internacional, Human Rights Watch e o Foro Penal Venezuelano, documentaram em detalhes casos de presos políticos, desaparecimentos forçados temporários, espancamentos em celas, condições desumanas de detenção e métodos de tortura que violam todas as convenções internacionais. Particularmente importante é o relatório de 2019 da então alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile e figura da esquerda democrática. Bachelet, após visitar a Venezuela e entrevistar centenas de vítimas, denunciou explicitamente torturas e tratamentos desumanos em centros como o Helicoide, incluindo pressões sobre mulheres detidas para relações sexuais em troca de favores, isolamento prolongado, simulações de execução e violência física. Sua equipe perdeu o acesso ao Helicoide, também a outros centros do SEBIN. Isso impediu o monitoramento independente posterior. Os relatórios de Bachelet, uma voz progressista e não alinhada com a direita, continuam sendo referência obrigatória para entender que as denúncias não são propaganda opositora, mas fatos documentados por organismos multilaterais. O mesmo edifício, que representava o futuro sonhado, transformou-se em um dos lugares mais sombrios e temidos do presente venezuelano. Esse é o pêndulo em sua forma mais crua. Uma ascensão meteórica impulsionada pela riqueza petrolífera, seguida de uma queda brutal, prolongada e dolorosa que marcou milhares de famílias. Agora vamos focar no que está acontecendo exatamente em fevereiro de 2026. Em 30 de janeiro deste ano, a presidente encarregada Delcy Rodrigues anunciou uma anistia geral para presos políticos e o fechamento definitivo do Helicoide como centro penitenciário, cumprindo uma ordem expressa de Donald Trump, que parece ter imposto um prazo para que ela o fizesse como parte de sua política de pressão sobre o regime venezuelano. Por sua vez, o regime apresentou um plano para reconvertê-lo em um centro social, esportivo, cultural e comercial, com ênfase em servir às comunidades locais e, especialmente, às famílias dos funcionários policiais. A mensagem oficial é clara: transformar um lugar associado à dor e à repressão em um espaço positivo de encontro, esporte para jovens, atividades culturais e comércio cotidiano que gere emprego e bem-estar. Muitos interpretam isso como um gesto genuíno de cura nacional: fechar o capítulo sombrio e devolver o edifício ao povo para usos construtivos. Mas a realidade no campo não é tão simples, nem tão linear. Até este momento, fevereiro de 2026, não existe uma data concreta e firme para o fechamento total das operações como prisão. As libertações avançaram de forma parcial, seletiva
e não cobriram todos os presos políticos, que organizações independentes como Foro Penal e Provea continuam denunciando. As famílias dos detidos continuam com protestos sustentados na Zona 7 e em outras áreas, exigindo libertação imediata e total, transparência nos processos e garantias de que não haverá represálias. Além disso, as críticas da oposição, ativistas de direitos humanos e grande parte da diáspora venezuelana são cada vez mais fortes. Isso é um fechamento real e estrutural ou apenas uma maquiagem simbólica? E há um ponto particularmente sensível. O fato de o plano de reconversão priorizar as famílias dos funcionários policiais gera desconforto e rejeição na outra parte, precisamente pela vinculação histórica desse setor com o passado repressivo e tempestuoso do helicoide. Isso é um gesto de reconciliação ou um reforço de poder? Está-se tentando apagar a memória física e simbólica do que aconteceu ali para que não haja vestígio visível do horror? É uma medida cosmética para melhorar a imagem internacional sem tocar nas raízes do problema? E aqui é importante lembrar que denúncias como as de Bachelet em 2019 continuam válidas nos relatórios posteriores da ONU. O acesso limitado ou nulo a centros como o helicoide impediu a verificação independente, o que alimenta as dúvidas sobre se o fechamento anunciado realmente acabará com os abusos ou apenas mudará sua forma. É aqui que o debate se polariza de forma profunda e emocional. Por um lado, a postura de muitos opositores, ativistas e defensores dos direitos humanos é contundente. O helicoide deve se tornar um museu completo e dedicado exclusivamente à memória. Argumentam que preservar todo o edifício como testemunho vivo das violações sistemáticas é uma obrigação moral. É necessário para honrar as vítimas que passaram por lá, para educar as novas gerações sobre o que pode acontecer quando o poder se descontrola e para enviar uma mensagem clara de que esse tipo de abuso nunca mais deve se repetir. Dizem que qualquer uso comercial, esportivo ou social que não priorize a memória seria uma traição direta a quem sofreu tortura, isolamento e perda de liberdade. É uma posição que se entende perfeitamente. A memória histórica é uma forma de justiça, e esquecer ou diluir o passado é perigoso para qualquer sociedade que aspire a não repetir erros. Por outro lado, o governo e os setores que apoiam a reconversão apresentam um argumento diferente, mas igualmente válido em sua lógica. Manter o helicoide como prisão perpétua ou como museu exclusivo seria manter o país preso em um sofrimento eterno. Propõem um centro social, esportivo, cultural e comercial que gere empregos para a comunidade, espaços esportivos para jovens que evitem a delinquência, atividades culturais que fomentem a identidade nacional e uma área comercial que impulse a economia local. Dizem que assim se cura de verdade, transformando o horror em algo útil e positivo para o povo, fechando o ciclo sombrio e olhando para frente. Também é uma postura que tem seu peso. O progresso não pode ficar congelado na dor para sempre. As pessoas precisam de espaços de vida cotidiana, não apenas lembretes do sofrimento. Ambos os lados têm razões profundas e compreensíveis, mas nenhum resolve o problema por completo. Um corre o risco de congelar o edifício no sofrimento eterno, transformando-o em um monumento à dor que poderia gerar mais divisão do que cura. O outro corre o risco de apagar ou diluir a memória coletiva, fazendo com que as novas gerações cresçam sem entender plenamente o que aconteceu ali e por que não deve se repetir. Então, depois de refletir longamente sobre este pêndulo histórico, como pensador estoico que sou, quero compartilhar minha proposta pessoal,
uma que acredito que equilibra memória e progresso, justiça e futuro. A filosofia estoica nos ensina algo fundamental: aceitar a realidade como ela é, sem negá-la nem distorcê-la. O passado do helicoide não pode ser mudado. O que aconteceu foi grave, doloroso e injusto, e negá-lo seria uma falta de respeito às vítimas. Mas apegar-nos exclusivamente à dor também nos prende ao sofrimento e nos impede de avançar. A virtude estoica reside em usar o que já existe, o que a vida nos deu, mesmo com suas cicatrizes, para o bem comum, sem negar a verdade, mas sem ficarmos presos ao ressentimento. Por isso, minha proposta é a seguinte: que o helicoide retorne às origens de sua criação, ao que quis ser e não pôde ser por razões políticas e econômicas. Um centro comercial icônico, moderno, visionário, que hoje poderia se tornar um dos melhores do mundo. Com suas rampas helicoidais únicas de mais de 4 quilômetros, que permitem uma circulação em espiral contínua, com vistas panorâmicas impressionantes de Caracas e da cidade, design futurista que ainda hoje surpreende por sua audácia e integração com a colina da Roca Tarpeia, potencial enorme para lojas premium nacionais e internacionais, praças de alimentação que celebrem a gastronomia venezuelana e mundial, espaços culturais para exposições e eventos, áreas esportivas integradas, sustentabilidade com painéis solares nas rampas e telhados verdes, atração turística global comparável a ícones como o Guggenheim de Bilbao ou o Marina Bay Sands de Singapura. Imaginemos um shopping que não só venda produtos, mas que seja um símbolo vivo de prosperidade recuperada, de encontro entre venezuelanos de todas as classes, de orgulho nacional renovado e de futuro possível. Devolver ao povo um lugar de vida cotidiana, de emprego digno, de comércio dinâmico e de celebração coletiva. Mas isso não é tudo. E aqui vem algo absolutamente essencial para que a proposta seja justa e responsável. Deve-se reservar pelo menos um andar completo, um piso inteiro do edifício, como museu recordatório permanente e dedicado exclusivamente à memória. Nesse andar, documentar-se-ia com rigor e sensibilidade tudo o que aconteceu. Testemunhos gravados e escritos de vítimas e familiares, fotografias históricas da época como prisão, reconstruções digitais e físicas das celas e áreas de interrogatório, relatórios completos da ONU, Anistia Internacional e Foro Penal, painéis explicativos sobre os presos políticos, os métodos de tortura denunciados e o contexto político que permitiu que isso acontecesse. Não seria todo o edifício transformado em museu, porque não queremos congelá-lo no horror nem impedir que cumpra sua função original de progresso e encontro, mas sim um espaço suficiente, visível e bem projetado para que ninguém esqueça, para que as gerações futuras, incluindo crianças e jovens, entendam o que aconteceu ali, porque foi grave e porque nunca mais deve se repetir. Assim, honramos a memória com responsabilidade e profundidade, sem deixar que o ressentimento domine o presente. Progresso sem amnésia histórica. Justiça sem vingança perpétua. Dignidade para as vítimas e para o país inteiro. O pêndulo venezuelano tem oscilado muito entre sonhos grandiosos e pesadelos profundos. Talvez o momento histórico seja finalmente girá-lo para cima, com equilíbrio, sabedoria e respeito por todos os que sofreram. O que vocês acham? Minha proposta estoica parece viável e justa? Preferem um museu total que preserve todo o edifício como testemunho eterno? Ou uma reconversão pura sem espaço dedicado à memória? Ou acreditam que este caminho intermediário, reviver o sonho original do centro comercial icônico, mas com um andar inteiro reservado para o museu recordatório,
Poderia ser o equilíbrio que a Venezuela precisa? Deixem suas opiniões nos comentários. Leio todos com atenção, especialmente os cumprimentos e mensagens da Venezuela que tanto me emocionam e me motivam a continuar aprofundando nesses temas. Se esta análise foi útil ou os fez refletir, deixem um like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem mais reflexões sobre o pêndulo histórico da nossa América total. Obrigado de coração por estarem aqui e por me acompanharem nesta jornada. Até o próximo vídeo.